uma doença que atinge cerca de 540 milhões de pessoas em todo o mundo. Só no Brasil, são mais de 16 milhões de casos. Em 2023, gerou cerca de 6,7 milhões de mortes e gerou custos da ordem de US$ 1 trilhão. Se você tivesse lido ou ouvido esses números em outro contexto, que não fosse em um vídeo estampado diabetes tipo 2 no título, você provavelmente estaria pensando em algo como infarto, AVC ou até mesmo no coronavírus. Mas a verdade é que esses números alarmantes eles são reais e se referem ao diabetes, que é uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo hoje. A boa notícia é que também é uma das doenças mais preveníveis do mundo. O que significa que mudando alguns hábitos de vida, começando desde hoje a implementar mudanças na rotina, é possível diminuir os impactos negativos do diabetes e também a sua chance de adquiri-la. Meu nome é Kael, eu sou estudante do 5º ano de medicina e hoje eu vou te explicar tudo sobre essa doença, por que ela acontece, quais são os seus sintomas, como tratá-la e o mais importante, como preveni-la. Então vem comigo nessa. Diabetes tipo 2 é uma condição crônica em que o nosso corpo não consegue usar a insulina de forma eficiente para trazer a glicose que está dentro dos vasos sanguíneos para dentro das nossas células para ser usada como energia. Sei que parece complicado, mas calma que eu vou explicar melhor. A glicose nada mais é do que os carboidratos que vêm dos alimentos que comemos diariamente. Alimentos como pães e massas, além do próprio açúcar que a gente usa para adoçar o cafezinho, são ricos em glicose, que é a principal fonte de energia para o nosso corpo. Sempre que nós comemos, o alimento passa por todo o processo digestivo até que a glicose presente neles é absorvida e vai parar na corrente sanguínea. Só que para essa glicose de fato ser transformada em energia para todas as nossas atividades do dia a dia, primeiro ela precisa sair do sangue e entrar dentro das nossas células, pois é só lá dentro das células que essa glicose vai passar por uma série de reações químicas que vão transformá-la em energia para nossas atividades. E é aqui que a insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, entra em cena. O papel da insulina é permitir que as moléculas de glicose que estão circulando na corrente sanguínea entrem dentro das células. Pensa assim, é como se todas as nossas células fossem trancadas por cadeados e a insulina fosse a chave que abre esse cadeado. Ou seja, a insulina permite que nossas células peguem essa glicose que está dentro do sangue e transformem ela em energia para o nosso organismo funcionar adequadamente. O problema é que no diabetes tipo 2, esse processo todo não está funcionando muito bem. Isso pode acontecer de duas formas. Ou as células não respondem à insulina como deveriam, isso é o que a gente chama de resistência à insulina, ou com o tempo o pâncreas começa a falhar e não produz mais insulina suficiente. O resultado é uma glicose que se acumula no sangue, causando o que a gente chama de hiperglicemia, que é o açúcar alto no sangue. Aliás, aqui cabe um parêntese. Esse quadro de resistência à insulina é muito característico do diabetes tipo 2, ou seja, o pâncreas está produzindo insulina, mas as células não respondem mais adequadamente a essa insulina. Mas existe um outro tipo de diabetes, que é diabetes tipo 1, em que o problema aí está na falta completa de insulina, ou seja, o pâncreas simplesmente parou de produzir, a fábrica fechou. Se você quer saber mais sobre esse outro tipo de diabetes, assiste o vídeo aqui no canal sobre o diabetes tipo 1, que ficou bem bacana. Bom, mas voltando ao diabetes tipo 2, o que faz essa doença aparecer? Aqui existem dois grandes grupos de fatores. São o estilo de vida e a genética. Quanto ao estilo de vida, a gente pode citar a alimentação rica em açúcares e carboidratos refinados, a falta de atividade física e o excesso de peso, especialmente aquela gordura abdominal, como os principais vilões. E a explicação disso é a seguinte: a dieta rica em carboidratos acaba sobrecarregando o pâncreas, que tem que produzir muito mais insulina para poder manter os níveis de glicose no sangue normais. Quando isso acontece esporadicamente, como naquele aniversário de criança que você comeu mais bolo do que deveria, ou mesmo na ceia de Natal, que eu sei que é impossível parar de comer aquela lasanha que só sua avó sabe fazer, aí não tem problema nenhum, porque isso acontece de vez em quando. O problema mesmo tá quando a gente faz isso de maneira repetida, quando a sua dieta é rica em gorduras e carboidratos todos os dias. Porque uma dieta que é constantemente rica em carboidratos faz o pâncreas ter que trabalhar dobrado. A longo prazo, isso não se sustenta. O pâncreas se sobrecarrega e acaba diminuindo o ritmo de produção da insulina. Isso leva ao quadro de hiperglicemia, ou seja, tem muita glicose no sangue para pouca insulina. É muito cadeado para pouca chave. Outro fator que influencia no desenvolvimento do diabetes é a genética. Aí, se você tem um pai ou uma mãe com diabetes, suas chances aumentam e nesse ponto não tem muito o que ser feito mesmo. Envelhecer também é um fator de risco, mas infelizmente a gente está vendo cada vez mais jovens, até mesmo adolescentes, desenvolvendo diabetes.
devido ao aumento da obesidade, sedentarismo e outros hábitos de vida que não são tão bons. Bom, imagino que agora você deve estar se perguntando como fazer para reconhecer uma pessoa com diabetes, né? Quais os sintomas que ela vai apresentar em um primeiro momento. E olha, aí está outro problema bem grande do diabetes. Os sintomas eles podem levar anos para se manifestarem, mas quando eles aparecem, os mais comuns são os seguintes: boca muito seca e muita sede durante o dia, mesmo tomando água normalmente, vontade de urinar várias vezes ao dia, às vezes até levantar muitas vezes à noite para ir ao banheiro, uma fadiga constante e fraqueza, uma perda de peso inexplicável, mesmo se alimentando normalmente, e infecções frequentes, como infecções de pele ou trato urinário, que são muito mais comuns em pacientes diabéticos do que naqueles saudáveis. Só que não para por aí não, tá? Se não tratado, o diabetes pode levar a complicações bem graves, como problemas cardiovasculares, como infarto e AVC, danos nos rins, que pode levar esse paciente a depender de hemodiálise para o resto da vida dele, perda de visão, inclusive o diabetes é uma das principais causas de cegueira, neuropatia, que é o dano nos nervos, causando dores, formigamentos, em alguns casos até o amputamento de membros. É por isso que o diabetes é uma doença tão séria que infelizmente leva milhões de pessoas à morte todos os anos. Bom, acho que aqui já deu para entender que o diabetes é uma doença séria que precisa ser tratada com seriedade, certo? Então, após o diagnóstico, o tratamento do diabetes é baseado em 3 pilares fundamentais: alimentação saudável, atividade física regular e, quando necessário, o uso de medicamentos. E aqui não tem mágica nenhuma não, viu? Se um desses 3 pilares não estiver bem firme, bem estruturado, não adianta querer tomar todos os remédios do mundo, porque não vai adiantar. A alimentação saudável, aquela com menos açúcares, gorduras, mais fibras, vegetais e grãos integrais, é essencial para diminuir a glicose no sangue e ajudar a diminuir aquela pressão sobre o pâncreas para que ele produza mais insulina. Quanto à atividade física, quanto mais melhor, é claro, mas também não precisa sair correndo uma maratona logo no primeiro dia. Mesmo uma caminhada de 30 minutos por dia já vai fazer toda a diferença, pois ajuda a controlar o peso, diminui a gordura abdominal e com isso ajuda a insulina a trabalhar melhor. Além disso, também podem ser necessários medicamentos que ajudam o corpo a usar essa insulina de forma mais eficiente e até mesmo alguns que ajudam a aumentar a produção dela. E em casos mais avançados, o uso da própria insulina pode ser necessário também. E aqui vale lembrar que acompanhar frequentemente os níveis de glicose no sangue é importantíssimo para o acompanhamento da doença, que é só a partir dessas informações que o médico vai poder otimizar o seu tratamento, prescrever os melhores remédios na dose adequada. Para isso existem monitores glicêmicos, que são extremamente fáceis de usar e dão resultado ali, na hora já. Se você tem diabetes ou tem algum familiar seu com a doença, eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo um excelente monitor de glicemia a um preço super acessível. Ó, mas não é só notícia ruim não, tá? A boa notícia aqui é que o diabetes, como eu disse lá no começo, é altamente prevenível. Sabe como? Adotando as mesmas medidas que eu acabei de falar. Ou seja, adotar uma alimentação saudável, balanceada e manter-se fisicamente ativo, controlando o peso e diminuindo a gordura abdominal, são a forma mais eficaz de evitar o surgimento da doença, além de diminuir o risco de outras doenças, como doenças cardíacas e acidentes cerebrais. Ou seja, é só vantagem. Agora você já sabe tudo sobre o diabetes tipo 2. Sabe suas causas, sintomas, tratamento e como prevenir. Então compartilhe esse conhecimento com todos que você ama, porque prevenir é sempre o melhor caminho. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder mais nada do que eu vou trazer aqui. Isso vai me ajudar muito a crescer, já que eu estou começando esse canal agora. E me conta aqui também nos comentários sobre quais assuntos vocês gostariam que eu falasse nos próximos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.